Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar o conhecimento deste livro, Checkmate, A Vida é um Jogo de Xadrez, de Kasparov. Kasparov, para quem não conhece, é considerado por muitos o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Ele foi campeão mundial de 1985 a 2001, aonde ele ganhou muitos títulos, fez partidas extraordinárias, era considerado é, no seu auge praticamente imbatível pelo seu jogo agressivo, pela sua defesa. E ele escreveu esse livro depois que ele se aposentou, aonde ele pretendia revelar o segredo do seu sucesso, a, como ele pensava, como ele tomava decisões. E ele escreveu esse livro, que é um livro que eu tenho um conhecimento muito importante, um dos livros que eu gostei mesmo de ler. Tem um conhecimento extraordinário. E o Kasparov ele se tornou campeão mundial muito cedo. Ele foi campeão mundial com 22 anos de idade. E as pessoas sempre chegavam para ele nas horas que ele era entrevistado e faziam as perguntas. Quantos lances você consegue ver na frente? O que se passa na tua cabeça durante o jogo? Se você tem memória fotográfica? Como você consegue se esforçar tanto? Quais são os segredos do sucesso? E Kasparov ele achava que essas perguntas não eram tão relevantes, com exceção da última. A quantidade de lances, ele disse, olha, depende da posição. Durante o jogo ele tentava lembrar da preparação dele, das variações, ele tentava calcular, e a memória ele disse que era boa, mas não era fotográfica. E o segredo do sucesso foi assim que ele terminou a sua carreira, ele procurou sintetizar neste livro. E nesse livro ele fala sobre o que eu denominei de ferramenta dos 4 As de Kasparov, que está na introdução do seu livro. Ele fala do primeiro A, que é automotivação. Olha, ele fala assim: durante toda a minha carreira, busquei desafios, procurando fazer coisas que ninguém havia feito. O que é motivação? Motivação, ela é a junção de duas palavras: motivo mais ação. É o que te leva a você agir. O que você já parou para pensar? Por que você age? O que faz com que você se levante todos os dias de manhã cedo, que você vá trabalhar, que você se dedique, que você estude? O que te dá motivação? O dilema do mundo é sobre agir ou não agir. E os desafios, eles têm a capacidade de paralisar, de tornar algumas pessoas impotentes, mas ao mesmo tempo, eles têm a capacidade de revelar o que existe de melhor dentro das pessoas. E se fosse sintetizar em uma frase, é aquela famosa frase, quando as pessoas recebem uma crítica, que elas sempre falam: falar é fácil, o difícil é fazer. Então, a motivação, ela tem que vir de você, ela tem que vir de dentro, porque o mundo que nós vivemos não existe espaço para pessoas que não se automotivam. Você precisa estar sempre se motivando, sempre buscando motivos para agir. O problema do mundo é que a maior parte das pessoas encontra-se desanimada, desmotivada, sem inspiração. As pessoas estão presas ao desânimo, estão presas ao cansaço, estão presas a uma vida que elas não veem muito propósito, que elas não veem muito significado, que elas não se preparam
para o melhor que vai vir na vida delas, para o melhor, para o futuro. Elas não têm uma visão de futuro. Até eu estava estudando e uma das matérias da pós-graduação que eu estou fazendo, ela fala sobre a pessoa prever o futuro. É uma matéria onde você tenta forecastar o futuro. Então tem cenários, tem várias ferramentas que você usa, porque a verdade é que ninguém sabe o futuro. O futuro ele é imprevisível. Se você for olhar para o passado, quem que em 1600 poderia imaginar que as pessoas hoje conseguiriam falar a distância inimagináveis? Uma pessoa aqui do Brasil falar com uma pessoa dos Estados Unidos pelo telefone, pelo Facebook, pelo Instagram, até mesmo pelo YouTube, pelas diversas ferramentas, WhatsApp. Se você falasse isso para a pessoa acharia que você é doido. Porque o futuro ele muda, mas existem formas de você se preparar para a grandeza. Existem formas de você sonhar, de você acreditar, de você se motivar. Você tem que fazer perguntas. Qual é o meu propósito? Saber aonde quer chegar. Porque quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Se a pessoa não tem um objetivo na vida, ela não vai alcançar nada, porque precisa ter metas mensuráveis, ter objetivos. Você precisa de desafios, você precisa organizar a sua vida, organizar a sua vida de um modo geral, organizar a sua vida desde o espiritual até o familiar, até a vida financeira. Precisa-se ter uma contabilidade financeira dentro da família. Você não pode viver aquela vida de que eu vou deixar a vida me levar. Não, você precisa assumir o compromisso de ter o controle da sua vida, de administrar a sua vida. Então precisa definir o que é prioridades, o que é importante para mim, o que me motiva. E aí desenvolver a disciplina, que a disciplina é você fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não tem vontade de fazer nada. É você estudar quando não tem vontade de estudar, orar quando não tem vontade de orar, ler quando não tem vontade de ler, trabalhar quando não tem vontade de trabalhar, você andar quando não dá vontade de andar. Você tem que desenvolver a disciplina. Pessoas indisciplinadas, elas podem até alcançar determinado tipo de sucesso, só que elas vão acabar se autodestruindo. Por quê? Porque para você se manter no topo, você precisa estar sempre se preparando, sempre se desenvolvendo, sempre cuidando de você mesmo. Então é preciso ter coragem para sair da tua zona de conforto, porque é muito mais fácil você ficar ali naquela zona de conforto onde você se sente seguro. E é preciso ter coragem para arriscar. Porque tem aquela famosa frase: quem não arrisca, não petisca. E você precisa celebrar as tuas conquistas também. Então, o primeiro A do Gasparov que ele fala é de automotivação. O segundo A é de autoinvestigação. É aquela famosa frase do Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É você começar a ver o que você precisa, como é a tua vida, as ferramentas que você precisa usar. Olha o que ele falou no seu livro: problemas adquiridos e a lógica para empregá-los combinam com nossas qualidades e para criar um jogador que toma decisões inigualáveis. Experiência e conhecimento são enfocados pelo prisma do talento,
que pode ser promovido, extraído, cultivado. Essa mistura é a fonte da intuição, uma ferramenta única para cada um de nós. Traduzindo, você precisa se conhecer. Como eu tomo decisões? Por que eu tomo decisões? Eu tenho uma base para tomar decisões? Eu estou tomando as melhores decisões na minha vida? Ou eu estou simplesmente reagindo ao que se apresenta? Eu não estou preparado. Como diz no boxe, né? Eu só estou esperando um pombo sem asa, que é acertar aquele golpe de sorte e jogar o adversário na lona depois de ter apanhado 12 rounds e vencer a luta. A verdade é que raras vezes acontece. É um momento ou outro que as pessoas têm esse golpe de sorte. Por quê? Por causa que a maior parte é você estar preparado para o teu momento quando ele chega. Então ele diz assim, o xadrez é um instrumento ideal para examinar essas influências, porque para nos destacarmos no jogo, somos forçados a analisar as decisões que tomamos e como chegamos até elas. Então é analisar as decisões que você toma. Se você quer se destacar no jogo de xadrez, você precisa analisar por que você está tomando as decisões que você está tomando. E tem até a famosa frase que os enxadrecistas eles conhecem, que é: você às vezes aprende muito mais com uma derrota do que uma vitória. Por quê? Porque você vai examinar o porquê que eu perdi. Por que as coisas deram errado? Por que as coisas saíram do meu controle? Qual a decisão que eu tomei que não deveria de ter tomado? Então, nós precisamos examinar o porquê que nós tomamos as decisões que tomamos. O que funciona melhor para mim? Então tem que fazer essa pergunta, o que funciona melhor para mim? Então, por meio da identificação do que funciona melhor para mim, eu devo criar um plano de crescimento pessoal. Como eu sempre converso com as pessoas, e o meu canal ele tem o nome de Aprendendo Inteligência, e eu converso com as pessoas sobre o aprendizagem. E as pessoas dizem, olha, eu aprendo quando eu ouço, eu aprendo quando eu vejo, eu aprendo quando eu leio. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou autodidata, então eu sento na minha cadeira, eu começo a estudar, eu posso estudar online, posso estudar de diversas maneiras que eu aprendo. Já tem outras pessoas que dizem, não, olha, eu preciso ir para a faculdade porque eu não consigo estudar online, eu não consigo ter a disciplina necessária, eu não consigo ter o foco necessário, então eu preciso disso. Então você tem que identificar o que é melhor para você, como você cresce, como você aprende, porque existem diferentes níveis de inteligência, existem diferentes formas de aprendizagem. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, o que é que me falta? Né? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quais as oportunidades? Quais as ameaças? Que tipo de desafio eu estou propenso a evitar? E o porquê disso? Então, o método para o sucesso é um segredo que ele passa por nós analisarmos as nossas próprias decisões. Então, a tomada de decisão, ela tem que ser analisada. Então, o Gasparov fala da autoinvestigação. E o terceiro A do Gasparov, ele fala da autoconsciência ou autoconhecimento. O livro fala de várias histórias, de várias pessoas que marcaram a vida dele e como ele chegou aonde chegou.
porque ninguém vai além da sua influência. Você, queira ou não queira, você está sendo influenciado por alguém. Você acredite ou não, alguém está te influenciando. E essa influência pode ser negativa, essa influência pode ser positiva, e você precisa ver quem está te influenciando, porque você nunca vai além da tua influência. Então ele faz perguntas como: quem sou eu realmente? Né? Quem sou eu? Que habilidades e aptidões existem em mim? Que habilidades que eu tenho? Que estratégia eu estou usando? Que mudanças é necessárias e por que eu preciso mudar? Né? A autoinvestigação ela vem antes do autoconhecimento, porque você precisa de dados para você se conhecer. Então, como eu lido com as crises? O que eu aprendo com as crises? Devemos aprender o que realmente importa. E o que ele sintetiza bem na introdução é: o segredo é perseguir os desafios em vez de fugir deles. Nós devemos criar um plano e que venha nos ajudar, que venha nos dar uma base, um apoio para a nossa tomada de decisão. E esse plano ele não é algo fixo, porque se as coisas estão dando errado, você tem que ter um plano quando já não existe mais um plano. Você tem que ir adaptando a tua estratégia aos momentos, aos pontos críticos que você se encontra. Existe algo que os enxadrecistas eles sabem que é o ponto crítico, que é o momento que você tem que parar e você tem que pensar, você tem que calcular, porque se você não fizer isso, você toma uma decisão errada e você perde o jogo. Se você agir na base da emoção, você toma uma decisão errada e você perde o jogo. Se você agir na base simplesmente do sentimentalismo, de você não colocar todas as cartas na mesa, de você não ver tudo que você precisa ver, de você não analisar tudo que você precisa analisar e não tomar uma decisão que você ponderou todos os pontos, a chance de dar errado é muito grande. Então, nós devemos olhar mais alto e nos empenharmos mais e transcender o básico, o universal, né? Qual que é o objetivo do livro? Esse livro ele descreve a fórmula que o Kasparov alcançou os resultados extraordinários. E uma pessoa que alcançou tudo que ele alcançou na vida tem o direito de ser ouvido. Então ele faz um retrospecto da sua vida, ele tira os melhores pontos, ele analisa e nos próximos vídeos nós estaremos vendo mais sobre esse livro tão importante. Se você gostou do meu livro, se inscreva no meu canal, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.